bichinho de pelúcia, pet, essas coisas. Eu falei para os chineses que no Brasil se come capivara, os caras ficaram malucos? E como assim vocês comem capivara? Que absurdo vocês comem capivara. Cara, então, você falou das viagens aí, eu queria voltar um pouquinho ali, porque eu sempre tive, é lógico que é uma visão externa, com certeza deturpada, de locomoção na China. O cara pode transitar livremente, o chinês, ele vira e fala assim, mano, eu não tô satisfeito aqui, vou pegar o trem e tô indo embora. Não preciso de uma autorização para mudar de estado, de mudar de vida. Então, a China tem um sistema chamado Hukou, que é milenar, não foi criado pelo Partido Comunista, que é tipo uma declaração de residência, porque como a China sempre teve muita gente, a China lá em 1830 já tinha 400 milhões de habitantes. Sim. Então eles usam isso até para saber quantas escolas precisa ter aqui, hospital, quantas camas de hospital, e educação, segurança, etc. Né? Como que a gente estrutura a sociedade aqui. Então sempre teve isso. O Partido Comunista, depois, eles usaram isso para dar uma segurada, para evitar a favelização das cidades, principalmente quando começa um processo de industrialização nos anos 70. Porque ali os Estados Unidos resolvem se aproximar da China, e aí eles param com os embargos contra a China. Muito se fala de que a China se abriu para o mundo, mas na verdade foi os Estados Unidos que pararam de bloquear a China. E aí começa um processo de industrialização e muita gente se muda para as cidades ali das zonas econômicas especiais e cidades do litoral, que eram as cidades mais ricas. Para evitar a favelização, teve esse controle. Então muita gente simplesmente não podia mudar. Hoje já não é mais assim, hoje é muito mais tranquilo o dia da pessoa ir para um lado para o outro da China, em termos de mudança, né? Viajar não tem restrição, mas em termos de mudança, hoje já é bem mais tranquilo. Porque na China, quando você sai na rua, você é mapeado o tempo inteiro. Não, isso não existe. Não. No Covid, eles pegavam as pessoas na rua, pô, você saiu aqui, tá andando 5 esquinas fora e... Isso não existe. Sério? A identificação do cara andando na rua? Não existe, cara. Rapaz, nenhum lugar da China tem isso, nem Wuhan. Não, Wuhan não tem. Pode ter, que eles fizeram isso de teste em algum lugar, mas, cara, os chineses, eles não aceitam essas coisas. O povo chinês não aceita esse tipo de coisa. Esse controle que a mídia passa que existe aí dentro, a galera anda normal... Crédito social não existe, cara. Tem uma meia dúzia de cidades que fizeram isso de teste, mas na China como um todo não existe. Eu perguntei já para os caras que trabalham comigo, eles nem sabem o que é. Não tem um controle social do cara falar, ó, você pode ir até aqui, você pode sair tal dia. Não tem, velho. Não é possível. Não tem, cara. Não tem. Os caras que trabalham comigo viajam o tempo todo dentro da China, porque eles preferem viajar dentro da China, tem muita coisa para conhecer. Isso não existe, cara. Mas aí, você fala dos caras que trabalham com você, com certeza, você é um engenheiro, recebe 20 vezes mais que aqui no Brasil. Eu imagino que, mesmo fora do padrão de comparação, você ganhe bem, né? Sim. É um bom salário. Você tá falando de uma elite. Não, cara. Que anda onde quer. Eu trabalho com fábrica, né? Então eu trabalho com operadores de fábrica, eu trabalho com gente que limpa a fábrica. Então, do chão da fábrica até... Chão de fábrica. Essa restrição de movimento para viajar, eu quero sair daqui para conhecer o norte da China. Essa restrição não existe, cara. E não existe esse controle de câmera, reconhecimento facial, você saiu aqui. Isso não existe. Até porque não ia funcionar tão bem, né? A galera é bem parecida um com o outro, não é? Então, eles dizem o mesmo da gente, né? Eles falam, vocês brancos são tudo parecidos. Eles falam a mesma coisa da gente. Você falou aí do chão de fábrica. Como que é favela aí? Que você falou até antes que teve um controle para não existir uma favelização. Não existe favela na China? Cara, eu nunca vi. Eu nunca vi favela na China. Tem áreas pobres, é óbvio, né? Que a China ainda... ela passa aí por um processo de erradicação da pobreza, de acabar com áreas pobres, é um plano do governo, né? Eles acabaram com a pobreza extrema em 2019, se eu não me engano. Então, isso ainda é um processo. Então, ainda tem áreas pobres, mas nada comparado com favela do Brasil. Nada. Essa pobreza extrema aí é o quê? Todo mundo tem uma casa, tem uma renda mínima, que é o suficiente para sobreviver, e se acabar com a pobreza extrema?
Na China eles têm o que eles chamam de... Eu não sei traduzir exatamente do chinês português, então eu vou dizer que são 5 garantias. A pessoa que está ali registrada em algum local, ela vai lá no departamento, escritório do Partido Comunista, da região dela, ou de qualquer outro partido, que na China tem 9 partidos, né, não é só o Partido Comunista, e eles têm que dar comida e roupa, de graça. Comida e roupa. Certo. Aí dali, eles têm que fornecer educação básica, pelo menos. Sim. Tem que fornecer residência de baixo custo e saúde básica de graça. Isso é um plano do governo. Resolveu isso aí e resolveu a extrema pobreza. O extrema pobreza... me dá só um minutinho aqui que a minha irmã tá tranquilo. Beleza, tranquilo. Peraí. Só um pouquinho. Tranquilo, resolve. Enquanto isso, galera, se você precisar de viajar, que não seja na China, se for aqui no Brasil, você pode alugar um carro com Mohamed Negócios. Ele te dá um carro, certificado, tudo certinho. Deu certo aí já? Já deu certo. Beleza. Então, a educação são 9 anos gratuito, roupa de graça, comida de graça para quem está precisando, né? No caso os chineses que trabalham comigo, eles não estão nessa situação, eles não precisam. Mas isso já combate muito a pobreza extrema, que, se eu não me engano, é coisa de $1 por dia. Então, você falou que ano que a China acabou com a extrema pobreza? Eu acho que foi 2019 ou 2021. Então, de 2021 para cá, todo cidadão chinês tem um lugar para morar, tem alimentação, tem saúde e tem... Básica, né? O básico. Todos eles têm isso aí. Isso é a pobreza extrema. Pobreza extrema... se eu não me engano, pelos órgãos internacionais, é $1 por dia. Quem ganha até $1 por dia, né? Ainda existe a pobreza, que aí são outros níveis de pobreza, tipo classe E, classe D, C, etc. Né? Pois é, o projeto atual hoje é acabar com essa pobreza e tirar as pessoas das classes mais baixas, mas que mesmo assim elas já têm uma dignidade de vida. Elas já têm educação, já têm saúde, já têm moradia, não tem ninguém dormindo no chão, não tem ninguém pedindo esmola, tá todo mundo empregado, todo mundo direcionado. Né? Assim, ainda existe morador de rua na China, né? Porque as pessoas acabam parando na rua por vários motivos. Opção da pessoa, né? Ela tem... tem muito motivo, né? Às vezes é problema em casa, né? A família não aceita porque a pessoa, de repente, é de uma orientação sexual diferente, sei lá. Tem um monte de problema, né? E aí, existem projetos também para acabar com isso, mas é um processo, né? A gente tá falando de 1,4 bilhão de pessoas, então não acontece da noite pro dia. Mas não é pelo problema que a gente também tem esse tipo de problema no Brasil hoje, pessoas que saem de casa por droga, vícios, depressão, mas eu acho que o maior número aqui no Brasil hoje é realmente de não ter condições, de não ter como arrumar um emprego, não ter como arrumar uma casa, pagar as despesas de uma casa, e essa pessoa acaba optando por ir para a rua, né? Esse problema a China já solucionou já. Em 2021. Hoje os problemas são outros, então. E aí eu estou nos Estados Unidos e a gente pode fazer um comparativo, né? Os Estados Unidos bateu o recorde de moradores de rua, mais de 800 mil pessoas morando na rua, e cerca de 30% tem emprego. É que é tão caro viver nos Estados Unidos que a pessoa não consegue bancar uma casa. Se ela pagar aluguel, ela não come. Cara, é assustador isso aí, né? E é o país mais rico do mundo, né? Pois é, e parece que o ramo imobiliário nos Estados Unidos cresceu absurdo, né? Parece que tem milhares de casas aí, pessoas trocando de casa, e isso ainda pega gente que não consegue ter a sua própria casa. Mesmo trabalhando. Mas me fala uma coisa, dos Estados Unidos, como parâmetro de comparação, que é o país mais rico e a galera ganha uma grana lá e o país está se ferrando. A gente sabe que está ficando empobrecido, que está devendo já um PIB meio, e a China vem tendo sucesso. Mas uma coisa que todo mundo sempre quis foi o capitalismo dos Estados Unidos, a oportunidade de chegar lá, trabalhar e vencer. Certo? Você está nos Estados Unidos, o sonho americano é isso. Você sabe que se você produzir, você vai ter sucesso. Né?
né? Essa é a promessa americana. Na China, você consegue ser um empreendedor, começar do zero, montar uma empresinha e virar um grande empresário. O Jack Ma do Alibaba, né? Vocês conhecem o AliExpress, o Alibaba? Ficou sumido uns 3 meses? Esse mesmo. Ele foi assim, né? Ele começou a empresa dele pequeno, e ele é um dos homens mais ricos do mundo hoje, né? Sim. Esse sumido de 3 meses é interessante porque, assim... Como é que é? Dentro do Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Chinês não é uma coisa engessada. Tem vários grupos lá dentro. Inclusive tem grupo liberal dentro do partido. E o Jack Ma, ele tem um ponto de vista, obviamente por ele ser bilionário, um ponto de vista mais liberal. E ele falou algumas coisas contra as políticas do partido, só que, de modo geral, na sociedade chinesa, não só pelo comunismo, mas principalmente pelo confucionismo, que era um filósofo aí de 2000 anos atrás, muita coisa não é aceita. Então, ele falou um monte de coisa contra o governo, ele ia ter uma IPO do grupo dele, né, ia botar o grupo dele na Bolsa de Valores, o governo falou, não vai botar mais, a partir de agora não vai botar mais, nós vamos dividir a tua empresa. Ele saiu dos holofotes por vontade própria, não foi o governo que sumiu com ele. Ele que resolveu ficar pianinho ali por um tempo, para deixar baixar a poeira, né, porque tava todo aquele rolo. Uma retaliação grande nele. E aí depois ele voltou, né, tanto que ele tá morando no Japão, né? Então tem várias coisas aí, né? Ele conseguiu fazer o IPO do Alibaba? Eu acho que não, cara, porque o governo, se não me engano, até ia dividir a empresa dele. Não deixou mesmo ali, não voltou atrás. Decisão tomada, não tem como. O governo ele tem um plano, né? E assim, eu acho que é importante entender da China, é que a China, basicamente, guardadas as devidas proporções, sempre foi assim. Porque a China teve impérios antes, né? Eram famílias imperiais que controlavam o país. Então, guardadas as devidas proporções, o Partido Comunista é como se fosse assim um grande império. Claro que o presidente não é um imperador, né? Existem ali vários pesos e contrapesos, legislação, tem legislação local, as províncias têm bastante autonomia, mas o chinês mesmo, ele nunca teve essa coisa de vamos votar para escolher um líder, né? Isso nunca aconteceu. Isso é uma coisa recente de democracia, até no Brasil é recente, né? Então, para os chineses, a estrutura, de modo geral,